tarde a todos. O nosso voo hoje começa falando de cultura, mas infelizmente para trazer mais uma crise. Vamos dar uma olhadinha aqui na Cinemateca Brasileira. Tem um ato aqui de funcionários. Você vê que eles estão com uma faixa ali pedindo socorro mesmo. Eles contam que estão sem receber salários. O secretário substituto do audiovisual, Hélio Ferraz de Oliveira, chegou acompanhado de 3 equipes da Polícia Federal. Isso, inclusive, surpreendeu aqui as autoridades da Fundação Roquete Pinto, que administra a Cinemateca, porque foi visto como uma medida de intimidação aos atuais administradores. O Hélio Ferraz de Oliveira, ele foi nomeado no Diário Oficial da União ontem, na véspera de receber as chaves das instituições. Seis horas e 25 minutos, é melado a triste imagem do incêndio que atinge a Cinemateca Brasileira, a instituição que é responsável por manter o acervo de todo o cinema nacional, ou seja, são mais de 250 mil rolos que ficam ali sob o comando da Cinemateca, sobre o acervo. Mais de 1 milhão de documentos relacionados ao cinema nacional, uma perda inestimável que está acontecendo agora, às 6 horas e 25. Que atingiu o galpão da Cinemateca foi calculado por volta das 8 horas da noite. Cerca de 70 homens do Corpo de Bombeiros trabalharam para conter o incêndio que começou no final da tarde e rapidamente atingiu grandes proporções. O fogo atingiu todo o primeiro andar do galpão, consumindo parte do acervo histórico da Cinemateca. A perita criminal já está presente para fazer a vistoria junto com nós da Defesa Civil e com o engenheiro da Subprefeitura Lapa. O inquérito é conduzido pela Polícia Federal. Por quê? Por se tratar de uma instituição federal. É possível dizer qual o tamanho da área que foi atingida? Então, essa informação eu só tenho depois da minha vistoria. A área total do prédio é 10 mil metros quadrados. Eu só posso te dar uma informação, mesmo que estimada, após a minha vistoria. Sem trabalhadores não se preservam acervos. Esse é o mote dos trabalhadores da Cinemateca desde junho de 2020. Muitos foram os avisos feitos por nós sobre a necessidade da manutenção do corpo de funcionários da instituição, alguns com anos de casa. Esse mote se espalhou na defesa pela Cinemateca, passando a envolver os trabalhadores em um todo único, indissociável. A nossa pauta, pelos salários, pelos empregos e pelo acervo, infelizmente, mostrou sua verdade de maneira cinematográfica com o incêndio do dia 29 de julho nas instalações da Vila Leopoldina. Esse incêndio foi criminoso e o governo federal é inteiramente responsável por ele, pelo abandono e pelo descaso com o patrimônio em um projeto de destruição da memória brasileira. No dia 30 de julho de 2021, dia seguinte ao incêndio e quase um ano de promessas, o governo federal finalmente publicou um chamamento público para uma nova organização social gestora da Cinemateca Brasileira.
Não podemos nos deixar enganar por um edital que impõe uma lógica comercial à Cinemateca. Sem trabalhadores não se preservam acervos! A opção pelo modelo de gestão através de organizações sociais sempre se mostrou equivocado no campo da cultura e da preservação de patrimônio. Um dever inalienável do Estado e claramente fere as necessidades básicas dos arquivos audiovisuais. Um dos principais problemas do chamamento público para selecionar a nova gestora da instituição é privilegiar a capacidade de captação de recursos e não a convergência com a finalidade do órgão. A missão da Cinemateca Brasileira não é gerar recursos. Ela é uma instituição de patrimônio. A salvaguarda do nosso patrimônio audiovisual é uma responsabilidade do Estado brasileiro. Os profissionais de instituições que trabalham por sua preservação devem ser valorizados e respeitados. Eximir-se ou omitir-se significa jogar fora grande parte da história do que somos e a possibilidade de futuro. O chamamento para a seleção de uma nova organização social, lançado um dia após o incêndio, não atende os requisitos para a administração de um órgão com essa dimensão e complexidade e precisa ser repensado urgentemente. Não podemos permitir que seja perdida para sempre nossa memória audiovisual, a exemplo do que restou do cinema silencioso brasileiro, dos filmes da Atlântida, da Vera Cruz e do Cinema Novo, das partidas de futebol do Canal 100 e dos programas da TV Tupi, além de muitas outras preciosidades. Como associações e entidades do audiovisual brasileiro, persistimos, resistiremos e lutaremos. O patrimônio audiovisual brasileiro é de todos nós. Que a gente entende que a Cinemateca ela tem que funcionar na sua plenitude, ela tem que estar viva, acesa, né, e aberta para a comunidade, aberta para o bairro, aberta para as pessoas que queiram consumir cultura, né, que queiram participar desse ambiente. Inclusive as comunidades que fazem parte do bairro da Vila Mariana usam esse espaço como espaço de convívio. A gente tem em curso uma ação civil pública que demorou para avançar, tiveram alguns avanços, mas não na necessidade da Cinemateca. E nós continuamos na luta, pressionando, porque a gente entende que a Cinemateca não pode esperar nem mais 15 dias, a Cinemateca precisa ser aberta já. Nós estamos numa fase de conciliação dentro da ação civil pública e, por causa do incêndio da Vila Leopoldina, nós estamos pedindo que o processo não fique mais suspenso e alertando por o seguinte fato: nós estávamos cantando essa bola do incêndio na Cinemateca há mais de um ano. Há mais de um ano nós estamos falando para o juiz, há mais de um ano nós estamos falando para o governo sobre a possibilidade de incêndio na Cinemateca. E, infelizmente, esse incêndio se consumou. Basta de subterfúgios, basta de incêndios, basta de destruição. Pelo início imediato do trabalho emergencial, pela anulação desse chamamento e a elaboração de um novo, pela restauração do Conselho Consultivo e a reabertura imediata da Cinemateca em plenas condições de funcionamento. Eu estou convencido que o incêndio de quinta-feira teria sido minimizado se os funcionários estivessem presentes. Como o de 2016 foi minimizado porque os funcionários estavam presentes. Foram os funcionários que orientaram o Corpo de Bombeiros para como lidar com o incêndio de uma Cinemateca. Então, o fato de a Cinemateca não estar aberta, não estar sendo acessível aos seus técnicos, cria uma situação de extrema gravidade. Agora, é preciso que se encontre uma solução jurídica e política para isso. É importante trazer a população para que ela defenda esse patrimônio cultural que faz parte da história do Brasil. A história do Brasil passa necessariamente pelo acervo guardado na Cinemateca. Então vamos lá, pessoal. Fora Bolsonaro e cadeia para Hélio Ferraz e para Mário Frias. A Comissão de Cultura, na maioria dos seus membros, ofereceu uma notícia crime contra os dois.
porque eles são diretamente responsáveis pelo incêndio, porque não tomaram as providências. E foram cínicos, porque publicaram o edital no dia seguinte, o que demonstrava que já existia o edital, já existiam as providências e eles não as tomaram. Esse governo está destruindo o nosso presente, destruindo o nosso passado e ameaça o nosso futuro. E antes que eles concretizem as suas ameaças, nós precisamos tirá-lo de lá. Apresentei um projeto para a constituição de uma frente parlamentar da Câmara Municipal, uma frente parlamentar suprapartidária em defesa da Cinemateca. E nós pedimos, através da Comissão de Educação e Cultura, uma visita, uma diligência aqui na Cinemateca há cerca de um mês. Na entrada da Cinemateca, quis apreender todos os celulares de todos os parlamentares, mostrando que ele não queria que registrasse o descaso, o abandono com que está aqui a Cinemateca. E nesse dia, eu perguntei para o secretário como estava a situação também da unidade da Vila Leopoldina, porque aqui dentro nós não vimos nenhum trabalhador, e todos os técnicos que trabalham aqui nos mostram o perigo que é o incêndio que pode acontecer aqui, como aconteceu no Museu Nacional e como aconteceu na Vila Leopoldina, que vai acontecer aqui também. Tudo que eu fiz e tudo que eu vi, tudo que eu gosto, tá aqui dentro, abandonado, é uma sensação horrível, acho que todos nós partilhamos disso. Queremos nosso acervo é nosso, é do povo brasileiro, não é de um governo, não é de uma associação, não é de uma pessoa. Queremos os funcionários que foram demitidos e que são altamente especializados. E eu quero lembrar vocês que há 10 anos atrás, a Cinemateca Brasileira foi eleita uma das 3 melhores do mundo. Esse patrimônio é nosso. Tudo que é público é nosso. Nós temos que cuidar. Então nós estamos aqui cuidando daquilo que nos pertence. Está aqui na Cinemateca, com o nosso arquivo, com a nossa memória, isso nos pertence. E pertence não só porque nós somos cineastas ou somos do setor do audiovisual, mas porque nós somos brasileiros e brasileiras, né? Então nós estamos aqui cuidando daquilo que é nosso. Aqui está o que a gente tem de mais sagrado, né? E aqui estão meus 12 filmes, meus 12 longas. E meu patrimônio. A única coisa que eu tenho na vida são os filmes que eu fiz que estão aqui. Mas eu queria só reforçar que eu só deixei meus filmes aqui na Cinemateca Brasileira porque eu confiava nos funcionários, nos técnicos que estavam aqui. É um hospital sem médico, sem enfermeiro, sem funcionário da saúde e pior, os pais, a família, não podem nem tirar os filhos desse hospital abandonado. Então eu queria reforçar esse depoimento da Tizuka. É óbvio que isso é consequência desse governo nefasto, mas, como diz o ditado popular, não há mal que sempre dure. Então vai virar a roda e nós vamos conseguir ressuscitar a Cinemateca em plena atividade. Espero que isso seja antes dos nossos filmes padecerem aí nessa situação crítica. Ninguém consegue acreditar que a nossa memória está sendo tão desprezada. Embora a gente saiba que isso é um projeto fascista, de apagamento da nossa memória, de destruição da cultura, da educação, da saúde. Então eu tenho só aqui, eu queria puxar aqui uma palavrinha, que é: Fora Bolsonaro! Fora! Esse crime contra o Brasil, contra o patrimônio brasileiro, contra a nossa criatividade, tudo que nós construímos nesse país, precisa ter uma resposta nesse nível. Então tem ação judicial nossa, tem cobrança nossa, e nós já decidimos que não vamos mais conversar com o Ministério do Turismo nem com essa equipe. Nós estamos pedindo agora uma reunião com o ministro da Casa Civil, diretamente, porque não dá mais para tratar com esse ministério. Nós estamos pedindo uma reunião com o TCU, já fizemos uma reunião com o Ministério Público e vamos envolvê-los. E estamos pedindo uma reunião com o ministro da Casa Civil para tratarmos dos temas da cultura, incluindo a Cinemateca Brasileira. A galera que levantou o ato em São Paulo e depois a galera que levantou o ato no Rio
e depois em Porto Alegre, Curitiba, Distrito Federal. São 5 cidades no Brasil hoje, simultaneamente, em atos presenciais no meio de uma pandemia. Parabéns para você que está aqui com a gente somando. Mas não é só isso não. Todo mundo tem que estar ligado, esperto, de olho aberto. A política 2.0. Instagram tem tag. Tem que taguear os perfis dos influencers, dos políticos, dos formadores de opinião. E mais, é no Twitter essa plataforma. É tuitaço. A gente precisa levantar a hashtag SOS Cinemateca Brasileira. A hashtag contratação emergencial já. A hashtag técnicos preservam acervos. A demanda é essa. Nós queremos a contratação imediata dos técnicos. E aí, nesse fascismo que está sendo lembrado aqui pelos parlamentares, porque eles estão no front, seja no município, no estado ou na União, os ataques à democracia são imensos. Estamos num ponto de curva, de ameaça de golpe. E se a gente não protestar, vai passar essa boiada. O incêndio na Cinemateca não foi um acidente. Os responsáveis sabiam o que faziam e, mesmo assim, o fizeram. Foram seguidamente avisados da gravidade da situação e escolheram colocar em risco um patrimônio coletivo que se perdeu. Outros materiais seguem em perigo. Perigo de destruição imediata em um novo incêndio. Perigo da destruição silenciosa de filmes que apodrecem dentro de latas sem o devido cuidado. Hoje, faz 1 ano em que a Cinemateca foi sequestrada pelo atual governo em um gesto bizonho da tomada de suas chaves pelo Hélio Ferraz, sob pressão de homens armados da Polícia Federal. Acompanhamos um sonho de milhares de brasileiros que constituíram nossa memória em imagens se desfazer nas mãos de militares que se afirmam nacionalistas enquanto dilapidam o patrimônio do país com a anuência de um judiciário que não cumpre o seu papel. A destruição do acervo da Cinemateca é o símbolo dessa aliança torpe do que há de pior no Brasil. Mistura de negligência, corrupção, estupidez e demência. Mas o que esperar de um governo que escolheu premeditadamente sacrificar a vida de milhares de pessoas na pandemia, além de um legado de morte e destruição? A Cinemateca não pertence a um governo, pertence ao povo brasileiro. Ela não é um projeto de militares e artistas decrépitos. Ela foi construída por pessoas que ousaram pensar um projeto de país na contramão do subdesenvolvimento. As tristes imagens do incêndio que presenciamos destruiu parte dessa utopia. Cabe ao povo brasileiro recuperar as chaves de nossa memória, pois as imagens de que nós somos são a memória do que seremos. Fora Bolsonaro e vida longa à Cinemateca Brasileira.